Você já se perguntou o que acontece quando alguém, à beira de desistir de tudo, é interrompido pelo gesto de quem não tinha obrigação alguma de se importar? Será que um único ato de compaixão pode reverter anos de dor, abandono e medo? A resposta pode surpreender. Às vezes, o que muda tudo não é o resgate, mas o fato de alguém simplesmente decidir ficar. Não para consertar, não para salvar, apenas para acompanhar. O nome dela era Ivy. Tinha pouco mais de 20 anos, mas o mundo havia cobrado dela muito mais do que tempo. Estava sozinha em um deserto árido, caída ao lado de uma estrada esquecida. A pele rachada, a perna dobrada de forma errada, o olhar vazio como céu de tempestade. Era difícil saber se respirava ou apenas resistia. As roupas estavam sujas, os pés enrolados em trapos e o corpo exalava um calor febril. Parecia ter sido abandonada pela vida, e pior, como se ela própria tivesse desistido de chamá-la de volta. A primeira vez que Noah a viu, desacelerou o cavalo instintivamente. Ele era um fazendeiro solitário, de rosto fechado, que falava pouco e confiava menos ainda. Tinha perdido a esposa no parto, enterrado o filho recém-nascido com as próprias mãos, e desde então vivia afastado da comunidade, rodeado apenas por seus cavalos, seus hectares e seu silêncio. Mas algo naquela figura estirada no chão o fez desmontar. Não era heroísmo, era intuição. A mesma que salvava seus animais quando adoeciam sem sintomas. Ele viu nela um corpo que ainda pulsava, fraco, mas vivo. Noah se aproximou, abaixou-se e murmurou: "Você está tentando morrer aqui?" Ela abriu os olhos devagar, um deles inchado, o outro quase sem foco. "Não é da sua conta", respondeu com a voz rouca. E mesmo assim, ela bebeu quando ele ofereceu água. Tentou levantar, mas o joelho simplesmente não obedecia. Gritou. Depois desmaiou. Ele a levou para casa. Sem perguntar o nome, sem saber quem era, sem prometer nada. Deitou-a no único quarto limpo da casa, aquele que ninguém mais havia ocupado desde que Clara partiu. Lavou suas feridas, improvisou curativos com pano quente e passou a noite em claro, escutando os gemidos dela entre surtos de febre e calafrios. Nos dias seguintes, Ivy oscilava entre lucidez e desconfiança. Mal comia. Perguntava se ele ia matá-la, se tinha intenções ocultas. "Você estava morrendo. Só isso", ele dizia. "Se não sou seu projeto", ela retrucava, e eu não disse que era. Os dois se enfrentavam em silêncio, mas mesmo em meio à resistência havia algo novo entre eles, uma presença que não recuava. O joelho dela estava severamente comprometido, curado de forma errada. Noah sabia que aquilo não teria conserto sem cirurgia, mas improvisou um bastão de cedro para ajudá-la a andar até o jardim. Ofereceu sapatos. Ela recusou. Colocou-os mesmo assim ao lado da porta. Ivy revelou aos poucos que havia perdido tudo num incêndio. A casa, a irmã, a identidade. Disse que o fogo foi intencional, que o responsável estava solto, rico, impune. "Eu fugi, corri até as pernas falharem, e mesmo assim sobrevivi." A voz dela carregava uma dor que o corpo não comportava, mas ela não queria piedade, queria memória. Se eu esquecer o que aconteceu, então acabou de verdade. Noah, por sua vez, nunca disse muito, mas cuidava dela como quem cuida do que não pode ser substituído. Era um homem de gestos, não de promessas. Quando ela começou a andar com o auxílio do bastão, ele não comemorou, apenas a observou. Quando ela pediu uma faca para se defender, ele a deu. Quando começou a falar nomes de homens que a haviam ferido, ele escutou. Não para julgar, para testemunhar. E foi assim que Ivy começou a se reconstruir. Não porque alguém disse que ela precisava, mas porque pela primeira vez alguém decidiu não fugir de sua dor. Noah nunca prometeu salvação, apenas ficou. E isso foi suficiente para ela começar a pensar em justiça, não como vingança cega, mas como uma maneira de tornar visível o que tantos fingiram não ver. Ao longo das semanas, Ivy começou a escrever, pequenos trechos, fragmentos, sobre o cheiro da fumaça no cabelo da irmã, sobre como era difícil dormir sem gritar,
sobre o medo de ser esquecida, de novo. Noah lhe deu um caderno. Um presente simples, mas significativo. Escreva tudo, mesmo que ninguém leia. Mesmo que o mundo finja que não aconteceu, ela escreveu. E quando a febre cedeu, quando os passos se tornaram mais firmes, quando o fogo nos olhos voltou, ela olhou para Noah e disse: Você não me salvou, mas me deu tempo para lembrar quem eu sou. E isso me salvou. A história de Ivy não é sobre a vítima que virou justiceira, nem sobre o herói que resgata a donzela. É sobre dois sobreviventes que encontraram um no outro um motivo para continuar. Ela, quebrada por fora e por dentro. Ele, exausto de perdas, ambos marcados pelo silêncio. E é neste silêncio que nasce o plano que os levará de volta aos lugares onde a dor começou. Não por sangue, mas por marca, por memória, para que ninguém mais esqueça o que foi feito, e para que quem um dia sofreu saiba que existe sim um caminho de volta. A capacidade de resistir ao sofrimento sem se tornar parte dele. Essa é a essência da resiliência. E no caso de Ivy, não se tratava apenas de sobreviver ao passado, mas de reconstruir sua própria identidade a partir dos cacos deixados pelo trauma. Após os primeiros dias na fazenda de Noah, sua condição era crítica. O joelho curado de forma errada a impedia de caminhar com estabilidade. A infecção resultante das feridas expostas causava febres constantes, tremores e noites mal dormidas. Noah não era médico, mas conhecia o suficiente sobre o corpo humano e o tempo. Sabia que sem cuidado constante, ela não resistiria ao inverno que se aproximava. As datas não eram apenas números no calendário, eram limites. O frio chegaria entre o final de outubro e a primeira semana de novembro. Se ela não se reerguesse até lá, o isolamento da fazenda selaria seu destino. Foi aí que começou um processo lento e doloroso. Noah, com suas mãos calejadas de trabalhar a terra, passou a dedicar horas diárias ao cuidado da perna de Ivy. Usava compressas de água morna, preparava infusões com ervas medicinais colhidas ao redor da propriedade e mantinha a ferida limpa. Ivy resistia. Não gostava de parecer frágil, mas havia uma força nela que ia além da recusa. A cada vez que se erguia com a ajuda do bastão de cedro, mesmo rangendo de dor, ela demonstrava algo mais poderoso que força física, vontade. Nos primeiros 15 dias, ela conseguia apenas se arrastar da cama até a varanda. No 20º dia, chegou até a cerca do curral. No 32º dia, com o apoio de Noah, montou um cavalo por breves minutos, o bastante para reacender uma memória. O vento batendo no rosto, como quando eu era criança, ela disse. E naquele instante, a menina que fugia do fogo reapareceu por um momento dentro daquela mulher que agora lutava para voltar a ser inteira. Resiliência, no caso de Ivy, não foi um milagre. Foi uma série de escolhas. Escolher se alimentar mesmo sem fome. Escolher se levantar mesmo sem equilíbrio. Escolher acreditar mesmo quando o espelho ainda mostrava uma versão enfraquecida de si. Cada pequeno progresso era comemorado não com festa, mas com silêncio. O tipo de silêncio que carrega respeito. Enquanto isso, Noah também se transformava. Acostumado a viver sozinho desde a perda da esposa, ele começava a reorganizar os ritmos da fazenda para atender a novas necessidades. Desativou um celeiro antigo para montar um espaço de treino para Ivy. Replantou ervas no jardim para produzir tônicos. Reviu rotinas que antes eram sólidas, abrindo espaço para o inesperado. Sua mudança era menos visível, mas igualmente profunda. Aprender a cuidar de alguém de novo. O cotidiano deles se tornou uma dança delicada entre dor e adaptação. Ivy passou a ajudar na cozinha, mesmo que de forma limitada. Sentava-se perto da janela para cortar legumes, aquecer pães, ler pequenos trechos de jornais antigos. Em uma dessas leituras, encontrou um artigo sobre o incêndio que destruiu sua vila. O texto mencionava uma tragédia acidental, com poucas testemunhas. Ivy rasgou o jornal sem dizer uma palavra, mas à noite escreveu sobre aquilo no caderno.
Eles chamam de acidente aquilo que foi planejado para apagar nossas vozes, escreveu ela. Esse gesto, escrever, tornou-se essencial para sua recuperação. Não era apenas memória, era resistência. As palavras lhe davam controle sobre algo que antes a paralisava. Escrever, mesmo que ninguém lesse, era sua forma de gritar de volta para o mundo. Noah notava que nos dias em que ela escrevia mais, as dores pareciam menores. Era como se, ao dividir a dor com o papel, ela pudesse abrir espaço dentro de si para outras coisas. Esperança, por exemplo. Havia, claro, recaídas. Dias em que a dor era forte demais. Dias em que Ivy chorava em silêncio, deitada no chão da varanda. Em um desses momentos, Noah sentou-se ao lado dela, sem dizer nada. Apenas ficou ali. Depois de um tempo, ela perguntou: "Você nunca pensou em desistir?" E ele respondeu: "Já, mas agora fico pensando, e se eu tivesse desistido antes de encontrar você?" Resiliência também se mostra nesse tipo de resposta. Não em negar o sofrimento, mas em reconhecer que mesmo dentro dele há algo que merece ser salvo. No caso de Ivy, não era apenas seu corpo que se reconstituía, mas sua visão de futuro. Ela começou a desenhar um mapa, um plano, uma rota. Não apenas para lembrar onde já esteve, mas para decidir para onde queria ir. Um dos nomes anotados naquele mapa era o de um homem chamado Damon Roque, um nome que não saía da mente de Ivy. Era ele quem liderava o grupo responsável pelo ataque à vila. Era ele quem mandava calar queimada por queimada, tudo o que poderia incriminá-lo. Ivy sabia que enfrentá-lo era improvável, mas não impossível. Ela não queria matá-lo, queria que ele fosse visto, queria que todos soubessem quem ele era. Que sua aparência limpa não apagasse os rastros de fuligem e sangue em suas mãos. Esse desejo por justiça não nascia mais do ódio, mas da recuperação. Ela não buscava vingança como fim, buscava exposição como início, e isso só foi possível porque sua resiliência evoluíra. Deixou de ser defesa e se tornou movimento. Noah, por sua vez, ao perceber isso, começou a preparar a fazenda para uma nova fase. Vendeu alguns animais, guardou mantimentos, reparou o velho furgão. Ele não sabia quando, mas sabia que Ivy partiria em breve. E se ela quisesse, ele iria com ela, não para protegê-la, mas para caminhar ao lado. No último dia do outono, Ivy conseguiu andar da varanda até a trilha dos pinheiros sem ajuda. Foi devagar, usando o bastão, parando de tempo em tempo, mas conseguiu. Ao chegar, virou-se para Noah e disse: "Não estou mais tentando fugir. Estou tentando lembrar como era ser livre." A transformação dela era visível, não apenas na postura ou nos passos, mas no olhar. Agora ela olhava para frente. Existe uma diferença profunda entre buscar justiça e desejar vingança. Embora ambas nasçam da dor, cresçam na indignação e floresçam no terreno da perda, seus frutos são muito distintos. Vingança pede sangue, justiça clama por reconhecimento. E foi essa distinção que Ivy precisou aprender, não nos livros, mas na estrada, enfrentando o passado. Depois de semanas se fortalecendo, Ivy deu início a uma nova fase: rastrear os responsáveis por tudo o que havia perdido. Ela não partiu imediatamente. Primeiro, organizou as informações que lembrava: nomes, lugares, hábitos, símbolos. Um dos nomes mais repetidos era Damon Roque, o homem que, segundo ela, comandou o ataque à vila. Mas havia outros que não acenderam fósforos, mas riram enquanto tudo queimava. Homens que não puxaram gatilhos, mas permitiram que os gritos fossem abafados. Cúmplices, silenciosos e por isso perigosos. Noah, ao perceber a determinação de Ivy, não tentou impedir. Pelo contrário, ele ofereceu apoio logístico. Arrumou o caminhão, abasteceu suprimentos, revisou rotas, mas deixou claro: se você for, vá com propósito. Não se torne igual ao que quer combater. Essas palavras ficaram com ela. O primeiro alvo era um ex-sargento, Vincent Marron, agora prefeito de uma pequena cidade chamada Ridgebrook. Ivy descobriu que ele costumava se referir a si mesmo
como um homem de ordem. Foi ele quem fechou os acessos durante o incêndio, impedindo que moradores escapassem. Ivy chegou até a cidade com Noah, ambos disfarçados como viajantes em busca de trabalho rural. Ela não carregava armas visíveis, apenas um envelope com fotos antigas da vila, manchetes rasgadas e uma carta escrita à mão. Encontrá-lo foi fácil. Ele discursava toda sexta-feira em frente ao tribunal local. Ivy não interrompeu. Esperou. Depois da fala, aproximou-se calmamente e entregou o envelope em suas mãos. Você não se lembra de mim, mas eu me lembro de você não ter aberto os portões. Ele tentou rir, desconversar, dizer que era confusão. Mas ao abrir o conteúdo, sua expressão mudou. Ela não gritou, não expôs publicamente. Apenas olhou em seus olhos e disse: Você ainda dorme tranquilo? Ivy não atirou, não acusou em praça pública, mas deixou ali algo que o perseguiria mais do que uma bala: a culpa revelada. Essa foi sua primeira lição prática sobre justiça, e também sua primeira renúncia à vingança. Nos dias seguintes, ela e Noah seguiram viagem. Cada nome era um confronto. Alguns imploravam perdão, outros se escondiam. Um deles, Ernest Bellamy, havia se tornado pastor. Pregava o amor, a regeneração, o perdão. Quando Ivy o encontrou, ele reconheceu o rosto dela de imediato. Você... do incêndio. Ela não respondeu. Apenas sentou-se no banco da frente e o deixou falar. Ele tentou justificar. Disse que se arrependeu, que era jovem, influenciado, que a fé havia mudado sua vida. Ivy o escutou até o fim. Depois abriu o caderno e leu um trecho que havia escrito anos antes, quando ainda estava acamada. Não quero que peçam desculpas, quero que parem de esquecer. E então se levantou. Continue pregando, mas saiba, alguém ainda se lembra. E foi embora. Essas ações não causavam alarde, não estampavam manchetes, mas causavam rupturas silenciosas, profundas, em Ivy e neles. Vingança teria sido fácil. Carregar armas, buscar confronto direto, eliminar cada nome. Mas ao longo do caminho, Ivy entendeu que isso não bastaria. O mundo esqueceria seus atos. Mas se ela os deixasse marcados com vergonha, com exposição, com prova, o eco seria maior. Vingança termina no momento da execução. Justiça começa quando os outros percebem que aquilo não foi em vão. Noah, ao observar Ivy nesse processo, também mudava. Em silêncio, ele refletia sobre seus próprios fantasmas. Havia anos em que vivia calado, não por paz, mas por desistência. Mas agora, com cada passo de Ivy, ele reencontrava algo. A coragem de estar presente. Durante uma parada em uma vila agrícola, Ivy conheceu uma jovem chamada Nora, que reconheceu sua história. Você é a moça que sobreviveu ao incêndio da colina? Perguntou. Ivy assentiu. Nora então contou que sua mãe havia sido avisada por alguém para fugir no dia anterior ao ataque. Ela dizia que uma garota estranha, com olhar forte, apareceu na noite anterior e sussurrou: Corra enquanto há tempo. Ivy não lembrava disso, mas o fato de ter salvado alguém, mesmo sem saber, a fez parar por horas diante do fogo naquela noite. Talvez justiça também seja isso, fazer com que outros tenham a chance que eu não tive. Foi nesse ponto que ela redefiniu sua missão. Não mais apenas confrontar culpados, mas garantir que vítimas não fossem apagadas da história. Ela começou a carregar cópias dos registros que produziu. Imagens, recortes, desenhos, datas, depoimentos. Distribuía discretamente em bibliotecas pequenas, associações locais, escolas comunitárias. Deixava registros em caixas de correio anônimas. Às vezes era rejeitada, outras recebia cartas. Minha avó foi uma das que morreu naquele dia. Obrigado por lembrar. Noah notava a diferença. Antes, ela andava tensa, com os punhos cerrados. Agora, seu caminhar era mais leve, ainda que doído. O bastão era o mesmo, mas o peso na alma parecia menor. Aos poucos, Ivy deixou de carregar armas. Carregava cadernos, cópias, palavras, e isso a tornava mais perigosa do que qualquer revólver,
porque ela fazia os outros lembrar do que fingiam não ver. Na reta final daquela etapa, restavam poucos nomes em seu mapa. Alguns tinham mudado de cidade, outros haviam morrido. Mas isso já não importava tanto. O que Ivy queria, acima de tudo, era deixar um registro. Para que ninguém mais dissesse, nunca soube. Noah, agora mais envolvido do que nunca, passou a auxiliá-la na organização dos documentos. Criaram juntos um arquivo, batizado de Cadernos da Fumaça. Nele, tudo era guardado. Datas, depoimentos, imagens, palavras ditas e não ditas. Um memorial sem estátua, mas com verdade. Assim o desejo de vingança se dissolveu. Não porque a dor acabou, mas porque a dor encontrou direção. Ivy percebeu que justiça verdadeira é aquela que sobrevive ao tempo, que não depende de balas, mas de coragem. Coragem para lembrar, para contar, para não apagar. A memória é o que resiste quando os fatos são esquecidos, e o legado é aquilo que continua caminhando mesmo depois que nossos passos cessam. Ivy compreendeu, ao longo de sua jornada, que a dor não pode ser desfeita, mas pode ser transformada em testemunho. E que contar a história, mesmo que ninguém peça, é uma forma de desafiar o silêncio que protege os culpados. Com cada visita a uma cidade nova, Ivy foi percebendo que os rostos mudavam, mas os padrões se repetiam. Comunidades que fingiam não saber, autoridades que lavavam as mãos, testemunhas que preferiam o esquecimento. Era como se a tragédia que marcou sua vida nunca tivesse existido fora da sua própria lembrança. Essa sensação de invisibilidade não era nova, era parte da violência. Não bastava ter sobrevivido. Ela precisava garantir que sua história, e a de todos os que foram calados, tivesse lugar no mundo. Foi assim que surgiu a ideia de organizar os registros, não apenas como arquivos soltos, mas como algo maior, um acervo histórico. Ivy e Noah começaram a nomear pastas, rotular datas, criar pequenas linhas do tempo com os eventos que antecederam e sucederam o ataque à vila. Cada fragmento ganhava contexto, cada testemunho, uma moldura. O objetivo era claro: construir uma memória viva. Para isso, escolheram uma cabana abandonada no alto de uma colina, próxima ao local onde Ivy havia sido encontrada. Reformaram o espaço aos poucos. No início, era apenas um abrigo simples com janelas improvisadas e estantes de madeira crua. Mas com o tempo, virou algo mais. Um centro de lembrança. Chamaram o lugar de Refúgio das Vozes. Ali, Ivy mantinha mapas, documentos, retratos e relatos. Não era um museu, nem um arquivo burocrático. Era um santuário para aquilo que o mundo preferia enterrar. As pessoas começaram a aparecer. Alguns vinham em busca de respostas, outros apenas queriam ver com os próprios olhos aquilo que a história oficial havia omitido. Ivy nunca se colocava como vítima. Ela se apresentava como alguém que se recusava a esquecer. Certo dia, um menino chamado Elias apareceu. Tinha cerca de 12 anos, carregava um cão magro nos braços e trazia uma pergunta nos olhos. "Você é a moça que deu a espada para minha mãe?" perguntou. Ivy não se lembrava de todas as pessoas que ajudou no dia do incêndio, mas reconheceu o nome da mãe dele quando o ouviu. A mulher tinha sido uma das poucas que conseguiram fugir antes que as chamas se espalhassem. Elias decidiu ficar. Ajudava com a horta, limpava as estantes, lia os cadernos de Ivy com olhos atentos. Perguntava tudo. Por que ela guardava tantos papéis? Por que não deixava o passado para trás? Por que escrever era tão importante? Ivy respondeu com simplicidade. Porque se ninguém lembrar, é como se nunca tivesse acontecido. O garoto passou a copiar trechos dos relatos em folhas novas. Queria criar versões para crianças, para escolas. Queria que adolescentes soubessem que silenciar é um tipo de escolha. Noah observava tudo com o olhar de quem compreendia que algo maior estava nascendo. Não uma vingança, mas um movimento. Com o tempo, outros vieram. Uma mulher que fugia de um marido violento. Um homem veterano de guerra com uma alma cheia de ruídos. Uma jovem que não falava, mas desenhava as dores que não sabia explicar. O refúgio foi se tornando casa. Não havia placas,
nem registros, mas quem precisava sabia como encontrar o caminho. O legado de Ivy deixava de ser apenas dela. Tornava-se coletivo, mas Ivy sentia o tempo pesar. O corpo dava sinais claros de desgaste. A perna, comprometida desde o incêndio, agora doía mesmo em repouso. As mãos tremiam em dias frios. Ainda assim, ela escrevia. A luz da lamparina riscava linhas tortas, mas firmes. Registrava não só fatos, mas sensações. O cheiro do vento antes do fogo, o barulho das risadas dos homens que destruíram sua infância, o som abafado dos próprios gritos. Noah, preocupado, sugeriu que descansasse mais. Você já fez tanto. Ela apenas sorriu. Ainda não é o suficiente. Eles tentaram me apagar, não vou deixar. Foi então que decidiram montar uma pequena gráfica. Com equipamentos doados e adaptações caseiras, começaram a imprimir pequenas publicações, chamadas Fragmentos da Chama. Cada exemplar contava uma parte da história. Uma lembrança, uma carta, um desenho, um trecho do diário. Distribuíam os volumes em feiras, mercados, igrejas e até estações de trem. As reações eram diversas. Alguns se emocionavam, outros rasgavam os folhetos. Mas a mensagem estava sendo espalhada. Ivy sabia que nem todos estariam prontos para ouvir, mas, uma vez impressa, a verdade era difícil de apagar. Elias, agora mais crescido, começou a escrever também. Inspirado por Ivy, decidiu documentar sua própria história. Se minha mãe teve coragem de correr, eu preciso ter coragem de contar, dizia. Ele falava sobre infância com medo, sobre noites em fuga, sobre o dia em que entendeu que viver era mais do que sobreviver. Essas narrativas alimentavam o refúgio. Era como se a dor, compartilhada, deixasse de ser fardo e virasse ponte. Ivy acompanhava tudo com orgulho, mesmo que seu corpo enfraquecesse a cada semana. Noah ficava ao seu lado, segurando sua mão quando os espasmos voltavam, preparando infusões, abrindo os cadernos para ela ditar quando os dedos já não seguravam a caneta. Em uma manhã especialmente fria, Ivy pediu para ser levada até a árvore onde tudo começara. Sentou-se à sombra e pediu que deixassem ali sua bengala e o último exemplar impresso de Fragmentos da Chama. Se alguém passar, vai saber que não foi só dor, foi coragem também. Ela faleceu dias depois, em paz, com as páginas abertas sobre o colo e um sorriso tranquilo no rosto. Noah, devastado, ficou em silêncio por 34 dias. Depois, voltou ao trabalho. Continuou imprimindo. Continuou recebendo os que chegavam. Continuou contando a história. Não com as palavras de Ivy, mas com a voz de quem aprendeu com ela o valor de lembrar. O refúgio das vozes seguiu ativo. Ganhou estantes novas, mais registros e, principalmente, novos autores. Pessoas que tinham algo a dizer, que entenderam que memória é resistência e que legado não se constrói com pedras ou estátuas, mas com atos que permanecem mesmo quando ninguém está olhando. Em um mundo onde tantos estão ocupados demais para enxergar a dor alheia, o cuidado silencioso se torna uma forma rara de amor. Não o tipo que grita ou exige, mas aquele que permanece, sustenta e, aos poucos, transforma. No caso de Ivy, esse cuidado foi o fio que a manteve em pé quando tudo dentro dela queria desmoronar. E para Noah, cuidar dela foi a forma mais pura de sacrifício, não por dever, mas por escolha. Desde o momento em que encontrou Ivy ferida na estrada, Noah nunca prometeu salvá-la. Ele não fez discursos, não ofereceu soluções mágicas, nem exigiu nada em troca. Apenas ficou. E com sua presença constante, construiu um espaço onde ela podia reaprender a existir sem medo. Noah era um homem de hábitos simples, trabalhava com a terra, entendia o ritmo das estações, sabia o tempo de cada coisa. Quando acolheu Ivy, sua rotina foi totalmente reconfigurada. Os horários do campo passaram a se adaptar ao descanso dela. Os alimentos que preparava tinham como base o que ela conseguia digerir nos dias de dor intensa. O silêncio das manhãs agora era preenchido pelos sons dos cadernos sendo folheados, pelas infusões sendo preparadas, pelos passos lentos dela tentando se manter firme. O cuidado de Noah
não estava apenas nos atos visíveis. Ele observava sem invadir. Sabia quando ela precisava de espaço e quando precisava apenas de companhia. Às vezes, sentava ao lado dela sem dizer palavra, apenas para estar ali. Em outras, preparava o cavalo com calma para que ela pudesse montar, mesmo que apenas por alguns minutos. Eram ações que não pediam reconhecimento, apenas revelavam o quanto ele estava disposto a abrir mão do próprio conforto em nome do bem-estar de alguém. Esse sacrifício não era dramático. Não envolvia grandes perdas materiais ou gestos chamativos, mas era profundo. Noah tinha uma terra fértil, um rebanho modesto, uma vida segura em sua solidão. Abandonar parte disso para acompanhar Ivy em sua jornada era abrir mão da estabilidade que havia construído após sua própria tragédia. Houve momentos em que ele poderia ter recuado. Quando Ivy decidiu enfrentar o passado, quando passou a carregar nos ombros os nomes dos homens que haviam destruído sua família, Noah sabia que o caminho seria perigoso. E mesmo assim, foi com ela. Não para comandar. Apenas para estar ao lado. O que Noah sacrificou foi o silêncio seguro da sua existência solitária. E, no processo, encontrou algo que ele mesmo já não esperava. Sentido. Cuidar de Ivy não era uma missão. Era uma reconexão com aquilo que ele havia enterrado junto com sua esposa. A capacidade de amar de novo, ainda que de forma diferente, profunda e paciente. Por outro lado, Ivy também passou a reconhecer aos poucos o peso do que Noah fazia por ela. No início, recusava a ajuda. Tinha medo de se tornar um fardo. Mas com o tempo, percebeu que o cuidado que ele oferecia não vinha da pena, mas da escolha. E essa escolha, feita todos os dias, a tocava mais do que qualquer discurso heróico. Quando a dor aumentava, era ele quem preparava banhos de ervas. Quando a febre voltava, ele passava noites acordado medindo sua temperatura, mantendo-a aquecida. Quando os pesadelos tomavam conta do sono dela, era sua voz calma que a chamava de volta para o presente. Esses momentos se tornaram a base de algo invisível, mas poderoso: confiança. Ivy começou a permitir que Noah cuidasse não apenas do seu corpo, mas também do que estava quebrado por dentro. Contava histórias da infância, lembrava da irmã, falava das noites em que sentia que não aguentaria viver mais um dia. E ele sempre ali, escutando sem interromper, acolhendo sem julgar. Houve uma noite em especial, quando Ivy não conseguia mais levantar da cama, que Noah se ajoelhou ao lado dela e disse: "Você me ensinou a permanecer. Agora me deixa ficar até o fim." Ela chorou, pela primeira vez sem vergonha. Não por dor, mas por gratidão. Mais tarde, quando a doença avançou, Noah tomou decisões difíceis. Vendeu o restante do gado. Deixou a terra por um tempo. Comprou passagens de trem para levá-la ao norte, onde o clima seria mais leve e o acesso a cuidados médicos um pouco mais fácil. Ivy não queria ir. Tinha medo de que aquela partida fosse um adeus. Mas ele insistiu: "Se você quiser parar, tudo bem, mas se ainda quiser viver, eu estarei lá." Esse tipo de cuidado que não impõe, mas acompanha, foi o maior sacrifício que Noah fez. Abandonar tudo o que conhecia, enfrentar incertezas e medos, apenas para garantir que Ivy tivesse a chance de escolher. Não o caminho mais fácil, mas aquele que respeitasse sua história. No norte, o tempo era mais generoso. A pequena cabana que construíram à beira de um rio virou lar. Ivy já não andava com firmeza, mas escrevia sempre que possível, e nos dias em que não conseguia, Noah escrevia por ela. Ditava suas memórias, organizava as folhas, preparava o chá que ela ensinara a fazer com precisão. Era ele quem a ajudava a sentar ao sol, quem lia para ela os trechos dos cadernos que estavam sendo organizados para a publicação, quem fazia os remédios caseiros com os ingredientes exatos. Nunca reclamava, nunca pedia nada em troca. Estava ali por inteiro. Quando Ivy faleceu, foi nos braços dele, em paz, sabendo que alguém permaneceu até o fim. E mesmo após sua partida, o cuidado de Noah não terminou. Ele preservou o refúgio das vozes,
acolheu jovens e velhos, manteve o legado vivo. Cada visitante que chegava recebia algo mais do que abrigo, recebia respeito, porque ali, naquela cabana construída com esforço e ternura, o sacrifício silencioso havia plantado raízes profundas. O cuidado que Noah dedicou a Ivy se espalhou. Tornou-se cultura, tornou-se valor, tornou-se exemplo para todos que passaram por aquele lugar. E talvez esse tenha sido o maior gesto de amor, fazer com que aquilo que nasceu entre dois se tornasse abrigo para muitos. O tempo leva tudo. Rostos, vozes, pegadas, as pessoas partem, as lembranças desbotam, e os lugares, mesmo os mais cheios de vida, se silenciam um dia. Mas há algo que o tempo não consegue apagar. O impacto de alguém que decidiu se importar, mesmo quando ninguém mais o fazia. Anos se passaram desde que Ivy foi enterrada aos pés do rio, sob a sombra de árvores que agora cresciam altas, como se guardassem o que foi dito ali pela última vez. Sua bengala ainda repousava ao lado da pedra, com seu nome gravado à mão. Ao lado, outra marca, um banco simples com as iniciais do homem que nunca a abandonou. Era um lugar pequeno, sem pompa, sem visitantes famosos, mas todos que ali chegavam sabiam que pisavam em solo sagrado. O refúgio das vozes não se transformou em museu. Virou lar. Recebia aqueles que não tinham onde cair, os que carregavam feridas invisíveis, os que procuravam sentido após terem perdido tudo. A cabana cresceu. As estantes multiplicaram-se. Os cadernos de Ivy passaram a ser copiados, lidos em rodas de conversa, usados como base para novos relatos. Noah permaneceu enquanto pôde. Os cabelos embranqueceram, a coluna encurvou-se, os olhos perderam um pouco da nitidez, mas sua presença nunca diminuiu. Era ele quem ainda limpava o altar de madeira, onde estavam os primeiros textos de Ivy. Era ele quem ensinava os novos a ouvir sem interromper. Era ele quem dizia, com firmeza e doçura, aqui ninguém é esquecido. Aqueles que chegavam pela primeira vez logo entendiam que ali não se tratava de conforto, mas de reconstrução. Cada pessoa que cruzava o limiar da porta era convidada não apenas a descansar, mas a contar, a escrever, a transformar sua dor em algo transmissível. O silêncio ali era respeitado, mas nunca cúmplice da omissão. E esse princípio, aprendido com Ivy, foi o que sustentou tudo. Elias, o menino que um dia apareceu com um cão magro nos braços, agora era homem feito. Carregava os mesmos olhos inquietos da infância, mas agora com a maturidade de quem entendeu o valor da escuta. Tornou-se o responsável pelo refúgio depois da partida de Noah, e em sua gestão transformou o espaço em um centro de escrita comunitária. Jovens de todas as regiões chegavam para aprender a registrar histórias de suas famílias, de suas dores, de seus ancestrais. Muitos não sabiam escrever. Elias os ensinava com paciência. Se não souber escrever, fale. Se não souber falar, desenhe, mas não cale. Esse novo ciclo não apagava o passado, ampliava-o. O legado de Ivy, construído com palavras e presença, agora se ramificava em páginas, vozes e olhares que se cruzavam em tardes de leitura compartilhada. A cada nova história registrada, uma parte dela voltava à vida, mas o mais marcante estava ainda por vir. No 10º aniversário da morte de Ivy, Elias organizou um encontro especial. Não foi uma celebração, foi uma vigília. Convidou todas as pessoas que haviam passado pelo refúgio, crianças crescidas, mães sozinhas, ex-combatentes, mulheres que fugiram da violência. Todos estavam lá. Alguns chegaram a pé. Outros vieram de longe, alguns em silêncio, outros trazendo lembranças. Cada um carregava algo, um pedaço de papel, um objeto, uma memória. Naquela noite, sob um céu limpo e coberto de estrelas, cada um leu em voz alta uma frase, um trecho, uma história que havia escrito depois de ser acolhido naquele lugar. Não havia pressa, não havia julgamento, apenas escuta. E no final, Elias subiu na pequena plataforma improvisada e disse: ela estava morrendo quando chegou aqui, mas antes de partir, fez brotar vida em cada canto dessa casa.
Ivy não foi mártir, nem heroína. Ela foi gente, com dores, com falhas, com dúvidas, mas também com coragem de lembrar quando o mundo inteiro pedia para esquecer. E por isso, a gente continua. A plateia se manteve em silêncio. Um silêncio cheio, pesado, bonito. Em meio a todos, uma jovem chamada Amira se levantou. Nunca havia falado em público, mas naquela noite, carregando um colar feito de fios coloridos, se aproximou da frente e disse: "Eu vim para cá sem nada, fugindo de gente que queria calar minha voz. Aqui eu aprendi que ser ouvida também é uma forma de sobreviver." Essas palavras ecoaram com força, porque o cuidado que Ivy recebeu não parou nela. Ele se espalhou, se multiplicou, tornou-se semente em outras histórias. E o sacrifício de Noah, discreto, quase invisível, tornou-se raiz para tudo isso crescer. O refúgio das vozes passou a ser citado em rodas de conversa, em reuniões escolares, em encontros de mulheres, não por fama, mas por impacto. Era um exemplo de que memória não é algo guardado, é algo cultivado. Ali ninguém buscava ser lembrado por grandezas, bastava ser lembrado com verdade. E se hoje ainda há gente disposta a contar suas dores, a escrever suas histórias, a acolher o outro sem exigir explicações, é porque um dia uma jovem marcada pelas cinzas decidiu que não seria esquecida, e porque alguém em silêncio decidiu ficar ao lado dela até o fim. No final das contas, o que define uma vida não é o quanto se conquistou, mas o quanto se permaneceu por alguém. E talvez a maior justiça seja essa: não deixar que ninguém vá embora sem ser visto. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.